para joias, eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presentes, mas entende que petista pode ficar com a peça? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A verdade é que nós estamos não só sob uma gangue que sequestrou o país, mas eu nunca vou reduzir o petismo a um aspecto de corrupção. Essa sempre foi minha crítica à turma do Deltan Dallagnol e companhia. É não dar a dimensão devida ao aspecto ideológico. Ou seja, é diminuir, reduzir o aspecto do comunismo. Ninguém iria para a Venezuela hoje e diria que o problema maior é a corrupção. Então, veja, nós temos um governo popular, socialista, comunista, diz Jerônimo em evento com Lula. O mesmo que já se vangloriou de ter mandado um comunista para o STF. E aí, toda a imprensa fica debochando de quem fala de ameaça socialista no Brasil. Porque vocês têm que parar de ler a velha imprensa corrupta, esquerdista, tucana, na melhor das hipóteses, e começar a ler coisa séria. Revista Oeste, Gazeta do Povo. E na Revista Oeste, meu amigo Flávio Gordon, que também é colunista da Gazeta, escreveu um belo texto chamado Um País Rumo a um Estado Totalitário. Os altos magistrados da República decidiram, por exemplo, que o direito constitucional ao habeas corpus não se aplica aos bolsonaristas presos nos atos institucionais alexandrinos. Ou seja, hoje nós temos um conluio, o tal consórcio da velha imprensa, do PT, que é uma gangue que sequestrou o país, e o seu puxadinho supremo, todos eles agindo para transformar o Brasil numa ditadura comunista. E isso é sério. Isso não é uma brincadeira. E é preciso reagir enquanto há tempo. Porque a turma resolveu reagir uma vez mais, agora na Venezuela. Como de vez em quando acontece em Cuba. Mas aí, lamento dizer, parece tarde demais. Bueno, esto es impresionante, señores. Esto es La Fría, municipio García de Evia, estado Táchira. El Táchira salió, papá, porque estamos cansados, verdaderamente queremos un cambio para nuestro país, para Venezuela, creyendo en que viene un nuevo tiempo para mi país, viene un nuevo tiempo para mi país, tiempo de crecimiento, tiempo de bendición, tiempo de cambio, tiempo de resurgimiento, el tiempo del nuevo renacer. Así que declaramos sobre nuestra patria Venezuela que vienen las bendiciones. Lamento ser pessimista ou realista, mas parece pouco demais, tarde demais. Talvez, com o Homem Laranja de volta à Casa Branca, os venezuelanos, os pobres venezuelanos, o povo da Venezuela tenha alguma esperança, alguma expectativa, alguma chance de reverter esse quadro lamentável de um país que já mergulhou num totalitarismo de esquerda, num regime socialista. Que é isso, opressão, miséria, ausência de liberdade básica. E não pensem vocês que os intelectuais e os poderosos caciques do PT, da esquerda, não estão pensando exatamente nisso. Estão fazendo análise e estão apontando que há resistência, que a direita cresceu demais no país, ou seja, tem que intensificar o jogo para tirar os obstáculos do caminho. É o que diz ninguém mais, ninguém menos do que Daniel. Você não sabe quem é Daniel? É o Dirceu, codinome Daniel, treinado em Cuba. É isso que ele faz de análise. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Aquele momento, em 89,
o PT aspirar a governar o Brasil, né? E por fim governou a partir de 2002. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior. Não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com uma sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluir o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros e dividendos, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como um país capitalista, estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Pós-Lula e toda uma geração que eu faço parte, que eu estou com 78 anos, né? O Lula faz agora em outubro 79, eu faço em março. E alguns de nós já, Olívio Dutra, Rui Falcão, já passaram dos 80. Então tem um problema grave no PT também de relevo, como diz os cubanos, né? De renovação, novas gerações, entendeu? E toda a institucionalidade brasileira está feita para cooptação, está feita para eternizar os mandatos parlamentares. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil, porque a correlação de força está muito desfavorável. Eu já falei, às vezes eu falo, não devo falar, é quase impossível pensar que nós estamos governando o Brasil nesse momento, né? Dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. Tudo o que aconteceu, e nós conhecemos as instituições brasileiras, basta olhar a evolução da mídia, como é que está indo nas últimas semanas. Espero que o Lula tenha consciência disso, né? Porque ele é o primeiro que tem que ter consciência. Ele manda o recadinho, né? Faz a análise. Esse é o cabeça da serpente. Esse é o cara que pensa dentro do PT e pensa a médio e longo prazo, não no curtíssimo prazo. Que nem o pau mandado e pitbull petista, que é o Janones da vida. Esse não pensa. Enfim, meus amigos, o Brasil assusta, porque está caminhando sim na direção da Venezuela. Se você quer proteger seu patrimônio, ter bom retorno sobre sua poupança e investir com segurança, minha recomendação é a SameSide, gestora de recursos. Eu já fui sócio deles, conheço a turma, uma turma muito boa, muito séria, muito alinhada, acima de tudo. Vai lá na bossconsta.com, manda mensagem na área de serviços para SameSide, que eles vão te responder e o seu dinheiro estará em boas mãos. Bom, Bolsonaro ganhou algumas joias, alguns presentes, tentou vender uma ou outra. Virou um escândalo. É ou não é? E a Polícia Federal resolveu indiciar o ex-presidente no caso das joias sauditas. Claro que todo mundo já sabe, um esforço homérico do sistema liderado por Alexandre de Moraes para destruir Bolsonaro e seu capital político, que esse é o intuito. Eu escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo hoje, tá lá minha coluna, eu acho que eles deveriam dar uma olhada aqui para os Estados Unidos, porque aqui fizeram igual, instrumentalizaram a justiça, perseguiram Trump, conseguiram condená-lo num júri em Nova York com o caso da Stormy Daniels, que nenhum outro seria sequer indiciado, e Trump segue liderando e abrindo vantagem na disputa com o senil Joe Biden. Então, me parece que é um tiro no pé. Esse troço de detonar, perseguir, tá importunando baleia, e agora joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presentes, mas entende que petista pode ficar com a peça? E não é só a peça, não é só o relógio do Jacques Chirac, não. São 11 containers, não é isso? 11 containers? Prisão, eu concordo com vocês. Prisão. Calma. Isso é a Lula News analisando. Vamos antes pro próprio Capiroto falando. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr?
Vocês sabem o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? Até trono na África deve ser uma privada. Deve ser uma privada. Deve ser na ditadura socialista da Angola, onde ele deve ter também muito dinheiro. Pois bem, agora vamos para a análise da Globo News, porque a Lula News trata com a maior naturalidade o Supremo fazendo cálculo político. Ou seja, eles confessam que toda essa questão envolvendo as joias não passa de uma perseguição política, de um pretexto, e o triste é ver o papel da Polícia Federal assumindo que virou uma Gestapo da vida, uma polícia política. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro no Marte. Há um cálculo político nisso. Né? Se a gente olhar os autocratas latino-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso, depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo? Dizem que não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc., que não é previsto. Não está previsto ele fugir do país, apesar dele ter passado aquela noite lá. Outro exemplo de distensionar. Passou a noite na embaixada e disseram que não foi nada. Mas o tempo inteiro eles dizem, não há intenção de prisão temporária nem preventiva, mas a prisão com tramitado em julgado. Ou seja, deixa o processo até o fim. Aí depois é outra coisa. E o outro lá, o socialista da Globo News, Otávio Guedes, comparando Bolsonaro com Chaves. Aquele que era unha e carne com o Lula. Quer dizer, a mesma ladainha de sempre. A mesma ladainha de sempre dessa turma. PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011. Polícia Federal vai investigar? Não, claro que não. Nada para ver aqui. Bolsonaro pode pegar de 10 a 32 anos de prisão se for condenado no caso das joias. E a denúncia do indiciamento fala de peculato, lavagem de dinheiro e blá, blá, blá. O que deve ter sido assim, vende um negócio aí para eu pagar as contas, né? Então, de novo, o Lula pode tudo, Bolsonaro não pode nada. A esquerda tem um salvo-conduto, enquanto que a direita vai ser perseguida por picuinhas, miudezas ou deturpação grosseira mesmo, né? E a imprensa toda aplaudindo esse tipo de coisa, porque a imprensa é isso aqui, né? Essa imagem, parabéns a quem criou, né? Eu divulguei e eu vi que todo mundo divulgou, então viralizou, porque é muito boa, né? Como é ser filho de um jornalista da Globo hoje em dia. Papai, minha perna tá doendo. A esquerda ou a extrema direita? Porque para jornalista da Globo não existe direita. Existe, e nem extrema esquerda. Existe esquerda e extrema direita. Quer dizer, perfeita a imagem para ilustrar que até um papagaio que aprende a falar extrema direita já pode ser contratado como comentarista na Globo News. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça o tal do triplo C, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.